testemunho de arrebatamento de Robert Atsushi da cidade de Debrecen, Hungria. Ele saiu dos Estados Unidos para fazer a obra nesse país e acabou ficando e morando por lá. Eu sou o filho de Kenzo Atsushi, ele me criou no estreito caminho da santidade. Satanás sempre lutou para destruir essa família. O meu pai fez uma promessa que a família Atsushi serviria a Deus pelo resto de suas vidas. O meu pai fez 3 dias de jejuns e oração para Deus, e mesmo que um dos Atsushis venha desviar, voltaria para o caminho da salvação igual filho pródigo. A nossa alma foi entregue a Deus quando nascemos, a minha e a do meu irmão que faleceu. O diabo podia tocar na carne, mas não em nossa alma. O meu pai, mesmo feito essa aliança, nunca parou de orar por sua família. Ele sabia que Satanás iria querer frustrar os seus desejos. Tudo que o meu pai dizia era importante. Os seus conselhos eu ouvia e obedecia. Ele tem mais experiência de vida, por isso ele exigia muito dos seus filhos quando fazíamos coisas desagradáveis. Quando ele pedia para fazer aquilo, a gente fazia. Nunca dizia por favor, ele dizia que a obrigação de todo filho é obedecer. Nunca dizia obrigado e nem elogiava para não nascer exaltação. Quando eu e meu irmão gritava o seu nome, ele não interrompia o que estava fazendo, não olhava para nós. Ele dizia: pode falar, estou ouvindo, e continuava fazendo seu trabalho. Quando eu ficava irritado com a sua demora de me atender, eu questionava: por que está demorando? Ele não respondia e continuava fazendo seu trabalho em casa, até que eu cansei de gritar. Depois que parei de chamar, algumas horas se passaram e eu já havia esquecido. Ele se aproximou de mim e disse: filho, aprenda a esperar, tenha paciência, eu não sou seu escravo, sou seu pai. Se não tem respeito com seu pai, nunca terá respeito para com Deus. O meu pai pediu para eu ajudar ele a pintar a casa, e me ensinou, deixando eu pintar a casa do cachorro. Quando eu terminei de pintar, ele disse: bom trabalho. Reconheço o seu talento. Mas ele criticou a parte da lateral que eu esqueci de pintar. Ele disse: nunca faça nada pela metade. Quando estiver no caminho, nunca vá até a metade. Se esforce para chegar ao seu final. Procure ser um perfeito filho na presença de Deus, assim como Deus cobrou para Abraão. Eu era criança, comecei a chorar e dizia: não faço nada direito. Ele disse: é assim que Deus se agrada, da humilhação, daqueles que choram de joelhos no chão. O homem que diz eu faço isso, ele precisa aprender. O homem tem que reconhecer que sem Deus não é nada e que precisa dele para o ajudar. Meu filho, eu tenho certeza que vai melhorar a sua pintura. Um dia eu tirei nota 4 na escola. Cheguei com muita raiva em casa. Comecei a socar as portas e as paredes. O meu pai, tranquilo, disse: para que fazer isso? Vai acabar com as portas e as paredes, elas não têm culpa das suas notas. Se existe alguém culpado, é você que não estudou. Tudo aquilo fazia sentido para eu levar para o resto de minha vida, assumir os nossos pecados e responsabilidade diante de Deus e não culpar as pessoas pelos os seus fracassos. Passei a estudar muito e tirei a nota 8. Cheguei alegre em casa. O meu pai disse: consegui um bom resultado, poderia ser melhor. Tirou 8 por causa de algumas questões erradas. Estude essas questões e veja onde errou para que na próxima vez não cometa mais os mesmos erros. Aprenda a ser forte nas falhas, isso é progresso. O meu pai foi maravilhoso. Estava me ensinando a palavra através de coisas simples da vida. Ele elogiava os grandes profetas da Bíblia, me incentivava como ser igual a eles. O meu coração ardia para ser igual a esses homens. Eu sabia que o meu pai elogiava muito os profetas da Bíblia. Eu queria ser igual a esses homens para receber elogios do meu pai.
Hoje compreendo que assim como uma criança de 7 anos se esforçava para agradar o pai e desejava ser igual aos profetas para chamar a sua atenção, isso me ensinou a chamar a atenção de Deus, fazendo tudo que Jesus e os seus apóstolos fizeram. O meu pai deixou a sua herança espiritual que hoje passo para o meu filho. Ele deixou o seu legado de fidelidade para a igreja. Ele morreu dia 2 de junho de 2016, alguns meses depois da sua 9ª experiência. Já tinha perdido o meu irmão naquela tragédia acidental do caminhão que destruiu a nossa casa. Depois a minha mãe Akemia morreu, e por último o meu pai, segundo o médico, falência de múltiplos órgãos, e meu pai morreu dormindo, simplesmente dormiu e não acordou mais, não sentiu dores na hora de partir. Ele me preparou para o dia da sua morte. Eu não me conformava, orava para Deus não deixar ele morrer. As minhas orações foram em vão, não estavam de acordo com a vontade de Deus. O nosso problema é não aceitar quando Deus diz não e que a sua vontade venha prevalecer em cima da nossa. O meu pai Kenzo me doutrinou nessa palavra que diz: não vou fazer a sua vontade, deixe de ser egoísta, aprenda a aceitar o que eu quero, eu sei o que é bom para você. Satanás lutou contra essa família. Quando fiquei jovem comecei a andar com pessoas depravadas. O meu pai no começo me aconselhou a não andar com essas pessoas. Ele nunca me obrigou e deixou fazer a minha escolha que me fez sofrer. Satanás me possuiu, fazendo eu virar um homossexual. Eu e minha mãe abandonamos o meu pai. Satanás queria ferir o meu pai e causar muita dor, porque o seu ministério crescia muito e ficava cada dia sobrenatural. A sua mortificação carnal vivificou seu espírito, fazendo com que ele se aproximasse da presença de Deus. O meu pai ficou amigo de Jesus, ele o viu e o abraçou, conversou com Jesus pessoalmente. O meu pai nunca deixou de orar pela sua família mesmo com tanta dor e sofrimento. Satanás tinha ferido a sua carne e a sua alma, mas o seu espírito estava forte e venceu essa guerra travada contra o rei do inferno. Ele foi aprovado por Deus e cresceu na graça de tal maneira que os sinais do Espírito Santo o acompanhou. Cada prova que venceu, ele avançava no mundo espiritual e isso incomodava os demônios. Eu voltei para a igreja do meu pai, já havia voltado com a minha mãe para casa. Eu reconciliei com Jesus. O meu propósito era de ser igual ao meu pai, homem usado por Deus. Uma criança de 12 anos, chamado Adão, cresceu no ministério do meu pai vendo o meu pai operando muitos milagres. Essa criança observava o proceder do meu pai e passou a imitá-lo. Essa criança orava bastante para ser usada como o meu pai. Hoje ele tem 23 anos. É um jovem muito usado por Deus. O meu pai morreu e deixou suas cópias. Não são muitos, mas o suficiente para causar prejuízo para Satanás. Eu vi em uma visão o nome dos irmãos Robinson, Barney, Justin e das irmãs Audrey e Carly. Os nomes desses irmãos estão na lista dos demônios. Eles são os próximos alvos dos ataques dos demônios, por se comprometerem a seguir o exemplo do meu pai. O meu pai não gostava de ficar devendo à loja ou a algum vizinho, isso o incomodava. Ele sempre pagava a sua dívida em tal dia e hora marcada, sempre foi pontual. Foi isso que ele aprendeu com Deus, chegar sempre na hora certa. O meu pai entrou em uma esfera espiritual. Parecia que ele não estava nesse mundo. O seu corpo estava aqui, mas o seu espírito ligado com Deus. Ele estava não conectado com os céus, que as coisas da terra perderam a importância. Ele não se importava com bens, dinheiro, tudo isso não tinha valor algum. O seu desejo de viajar para a Itália, França, Brasil, Argentina, Jamaica fazia parte do seu planejamento para o ano de 2018. O meu pai não tinha preconceito de pregar em igrejas diferentes. Podia ser a igreja mais maligna, se enviasse o convite ele não recusava. Tudo isso fazia parte de sua estratégia de confrontar o diabo dentro do seu território.
Ele enxergava a possibilidade de salvação nessas igrejas, tinha a esperança de resgatar os cativos desse mundo de trevas. Muitos pastores odiavam o meu pai, mas ele nunca considerou como seus inimigos. Ele orava por eles para Deus abrir os seus olhos. Vários pastores que convidaram o meu pai para pregar tiveram seus ministérios mudados. O poder de Deus se manifestava nessas igrejas que convidava ele para ministrar. Os pastores não tiveram escolhas, a não ser de pregar a verdade, deixando a mentira quando viram o real poder de Deus agindo através das pregações do meu pai. Muitos cristãos da igreja do meu pai rejeitaram ir nessas igrejas, dizendo: onde tem o reino de Satanás, não pisamos os pés para não sujar as nossas vestes. Eles se acham santos demais para não se misturarem. O meu pai dizia: se Jesus aproximou dos pecadores para operar suas maravilhas. Se a igreja católica ou budista mandasse um convite para o meu pai pregar, podia ser uma casa de feitiçaria, ele aceitava, pois enxergava a oportunidade de ganhar almas. O primeiro convite que o meu pai recebeu para pregar foi na casa de uma feiticeira. Os demônios perturbavam essa mulher, que chamou vários pastores para fazer oração. Todos tinham medo e recusavam a lutar com os poderes das trevas. O meu pai foi o único que aceitou a orar por ela. As imagens dos santos começaram a estourar. Aquela mulher naquele dia viu o poder de Deus e entregou a sua vida, se tornando membro da sua igreja. Ela era das mulheres que mais orava. Os pastores diziam para o meu pai, se ele tinha medo das legiões de demônios o matarem. Ele respondeu, que só temia aquele que tem o poder de dar a vida e tirar e ainda lançar no inferno. O meu pai dizia que esses avivamentos que são profetizados por multidões de profetas é mentira. Isso não acontece em igrejas insensíveis ao pecado que não renuncia ao mundo. O meu pai dizia: cada um busque o seu avivamento em seu dia a dia, se esforcem. Eu não creio em um avivamento coletivo, mas acredito no avivamento individual. Se Deus vai um dia realizar um avivamento mundial ou sobre cada país, isso só Deus sabe, talvez no futuro distante, quando a igreja estiver em perseguição. Ele disse que já presenciou um avivamento em uma pequena igreja, porque cada pessoa fizeram a sua parte, se santificaram, renunciando ao mundo e fizeram campanha de oração em suas casas. Quando chegaram na igreja, cada um veio com uma faísca do Espírito Santo dentro deles. Cada faísca se ajuntou e se transformarão em um fogaréu. O templo foi incendiado pelo poder de Deus. Essa foi a uma das igrejas que ele foi, em uma cidade que tinha mais de 50 igrejas mortas. Uma entrou em avivamento espiritual naquele lugar. O meu pai disse: parem de depender de mim, vou morrer e o mesmo Espírito que está em mim continuará com vocês operando. Dependa do Espírito Santo a partir de hoje, a sua atividade na igreja não pode acabar. O meu pai era valente contra os demônios, ele sabia quem é o seu grande inimigo. Contra as pessoas ele era amável, chorava na madrugada em oração pelo povo, parecia o profeta Jeremias. O meu pai era valente contra os demônios, ele sabia quem é o seu grande inimigo. Contra as pessoas ele era amável, chorava na madrugada em oração pelo povo, parecia o profeta Jeremias. Eu não fico um dia sem ler a Bíblia e orar. A minha comunicação com Jesus é a base do nosso relacionamento. A comunicação é a oração. Conversar com Jesus é como um namoro espiritual do noivo com a noiva. É através desse relacionamento nascido da oração que o amor cresce e a chama da comunhão aumenta. Passei a amar Jesus quando comecei a me comunicar com Ele. Jesus passou a me amar e não vai perder a minha alma para o diabo. Ele sentiu ciúmes de mim com o mundo e o seu pecado. Tenho sentido a sua presença de consolo todas as noites, quando dobro o meu joelho e oro para Jesus.
Às vezes não sinto a sua presença e clamo a ele dizendo, sei que está aqui, mesmo sem sentir a sua presença. Enquanto não sentir a sua presença, não vou parar de orar, me humilho para sentir o seu toque. Eu preciso disso para que o deserto da minha vida venha nascer flores. Eu insisto, não afasta de mim o seu Espírito e nunca retire a sua presença. O seu Espírito Santo me visitava e enchia esse vaso seco com seu azeite. Filho, a igreja tem que insistir em suas orações para sentir a presença de Deus. Não importa o tempo que venha demorar, tenho certeza que Ele vai tocar naquele que se humilha pela sua presença. Eu já fiquei 3 horas pedindo para sentir essa presença, até que Ele me tocou e grande virtude invadiu o meu ser. A sua mão estava no meu coração, senti o calor sobrenatural dentro da minha alma. Esse é o verdadeiro amor, o contato real do homem com Deus. Não apenas como uma oração sem insistência, nada será feito como uma oração simples. Sinta o seu toque, o seu abraço, implore para ter esse contato que para mim é o que existe de maior valor nesse mundo. Eu amo muito você, Robert, saiba disso. Quero que seja um grande homem de Deus. Quando eu partir, diga para a igreja que amo a todos os meus filhos, carregarei os seus nomes gravados em meu coração. O meu pai, no começo do seu ministério, tirou uma criança da rua, encaminhou para uma fundação de crianças órfãos, a qual ele fundou com muito sacrifício. Essa criança chamava ele de pai e sofreu muito com a sua morte. O meu pai morreu pedindo para a igreja não parar de pregar a verdade, essa foi a sua maior preocupação, antes de morrer. O meu pai, quando ficou idoso, chegou a ter a ajuda dos anjos por causa da sua idade, o que não acontecia no seu ministério quando ainda era jovem. O meu pai era tímido e se assentava nos últimos bancos da igreja, não fazia igual os que tinham cargos importantes, que se assentavam nas primeiras cadeiras. A palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Ele não tinha oportunidade e ninguém olhava para ele. Não tinha reconhecimento como homem de Deus, apesar de viver uma vida santa. Para a igreja era apenas um membro insignificante. Meu pai, depois que renunciou ao mundo, ficou 4 anos orando diariamente sem parar e recebeu grande autoridade no mundo espiritual. Em 8 anos a sua autoridade dobrou, em 12 anos estava mais forte. Antes dos 4 anos de oração e santificação, o meu pai não tinha nenhuma autoridade, era apenas um homem simples. Deus exaltou o meu pai na igreja do seu pastor onde ele começou. Ele foi mais usado do que o seu pastor, causando espanto para muitos que o desprezavam. Um homem sem cargo na igreja, tendo mais autoridade do que o seu pastor. Quando uma pessoa caía endemoniada com uma legião, o pastor não conseguia expulsar os demônios e mais ninguém da igreja. O meu pai, com apenas uma ordem e um sopro, mandava aquela legião embora. Ele não se engrandecia por ser exaltado por Deus, quanto mais ele se diminuía, mas Deus o fazia grande. O meu pai sempre foi uma pessoa diferente de todos, era humilde e amoroso. Se ele tinha mais autoridade na igreja do seu pastor, onde ele começou, é porque se destacou entre a multidão, fazendo Jesus enxergar ele entre muitos. Ele atraiu os olhos de Deus para si, através de suas atitudes, assim como foi Jó. O meu pai era um exemplo vivo do seu ministério. Ele viajava para vários países e nunca precisou de intérprete. O Espírito Santo tomava a sua boca e falava o idioma daquele país aonde ele estava fazendo a missão. Eu me reconciliei com Jesus e tinha acabado de voltar para a igreja do meu pai, pedia dons para Deus e não recebia nada. Para eu conseguir chegar a ser usado por Deus não foi fácil. Eu tinha muitos demônios, filho de um homem de Deus que trabalhava com libertação. Eu estava com legião de demônios. O meu pai não ficava na igreja para resolver o meu problema. Ele viajava muito fazendo a missão de Deus.
Eu tinha que me libertar desses demônios lutando sozinho. Orava e jejuava e no sonho eu me via parado igual a uma estátua e Jesus enfiava a sua mão no meio do meu peito e puxava os demônios para fora de meu corpo e dava ordem para eles não voltarem. Eu via Jesus puxando uns 50 demônios dentro de mim. Ele arrancava de dentro do meu interior. Aqueles 50 demônios hospedeiros eram os últimos que estavam em mim. No sonho eu não via o rosto de Jesus por causa do brilho de sua face, só conseguia ver o seu corpo. Ele dizia: esses demônios hospedeiros são os últimos moradores dessa casa. Para quem chegou na igreja com uma legião e agora só tinha 50 que Jesus expulsou, já era uma vitória. Enquanto esses demônios estavam dentro do meu corpo, fazendo um banquete e bagunçando a casa, eu vivia perturbado, tinha pesadelos, insônia, vontade de me matar, os desejos de ser homossexual de novo era forte, por isso que eu demorei a casar e ainda tive que esperar Deus preparar uma mulher segundo o seu coração. No sonho, um desses 50 demônios estavam com cadeiras parecendo poltronas. Eles estavam sentados em várias partes no interior do meu corpo. Um tinha o seu trono dentro da minha cabeça. O outro estava sentado dentro do meu coração. Outros estavam no joelho, canela, coxa, braço, mãos, costas, barriga, na parte genital que fazia eu não sentir desejos por mulheres. Eu peço perdão aos irmãos por falar dessa maneira. Foi o modo mais decente que tive que explicar. Quem é espiritual vai entender. Tinha demônios até no interior. Esses tronos estavam dentro da minha alma. Eu não conseguia ver por se tratar do íntimo. A minha visão no sonho enxergava os tronos muito distantes. A minha visão alcançava o meu corpo. Onde estavam os demônios, os que moravam na minha alma, estava longe do alcance dos meus olhos. Jesus me limpou de tudo, destronou eles, acabando com a festa. Depois desse sonho fiquei um ano passando por processos de libertação. Tem pessoas que largaram o pecado ontem e quer ter um relacionamento espiritual com Deus hoje, nem se libertou por completo. Se eu não tivesse me afundado na prostituição, obedecesse o meu pai, não passaria por um processo de libertação demorada. Quem está no caminho de Jesus, não desvie para que a sua vida espiritual não seja morada de demônios. Um ano depois da minha libertação comecei a querer dons, mas não recebia. Jesus apareceu para mim em sonho como da outra vez. Seu rosto resplandecia. Ele disse: venha comigo. Eu o acompanhei até chegar na porta de uma fornalha de fogo e ele disse: atravesse essa fornalha até o final e seja purificado. Eu disse: não quero, tenho medo de morrer. Ele disse: qual é a sua escolha? Ser purificado pelo fogo para sua salvação ou ser purificado pelo fogo do inferno para sua condenação? Lá o fogo queimará os seus pecados eternamente e nunca terá redenção. Eu entrei naquela fornalha, sentia um calor queimando a minha carne. Vermes do pecado que estavam dentro de mim caíram no chão, nenhum fio de cabelo do meu corpo foi danificado. E tive a sensação das dores da queimadura. Depois cheguei no final daquela fornalha sem sentir dores. Jesus disse: aquela dor que sentiste era por causa dos vermes do pecado. O fogo não lhe atingiu, mas o mal que estava em você, enquanto o pecado estava ligado com a sua vida espiritual, a sua alma sentiu as dores da destruição do pecado. Agora que o mal não está ligado com a sua alma, a fornalha não lhe causará dor. Comecei a entender o porquê as pessoas sofrem com o fogo do inferno. O fogo do inferno atinge diretamente os pecados das pessoas, pecados que as pessoas carregam com elas quando morrem. Como as suas almas estão ligadas com o pecado, sentem dores profundas. O fogo do inferno se alimenta do pecado que está enraizado na alma. É como o fogo que se alimenta de combustível que nunca se apaga. Aqueles que estão livres do combustível do inferno, que é um pecado, nunca serão atingidos por essas chamas.
Depois que eu tive esse sonho, eu passei a entender o que estava acontecendo comigo. Dias depois, Jesus apareceu no meu sonho. Eu estava com um vestido branco com manchas negras espalhadas por ele. Jesus pegou um frasco que tinha azeite e começou a passar nas minhas vestes. Aquelas manchas negras não apagavam, elas estavam clareando, ficando com os tons das manchas mais claras. De preto ficou marrom, depois ficou bege e Jesus continuou jogando aquele óleo e as minhas vestes ficaram de bege para branca. Aquele óleo tem o efeito de um cloro. Jesus disse: agora que as suas vestes estão limpas, cuidado para não sujar. A minha noiva que irei buscar tem que estar com os seus vestidos brancos. Apesar da minha libertação, eu ainda tinha mágoas do passado e pecados ocultos que não havia confessado. Fiz jejuns, me humilhei orando para esquecer desses pecados. Tive que liberar perdão a todos aqueles que me feriram quando eu estava na prostituição. Essa era a última purificação que passei. Fiquei por um ano passando pelo processo de purificação e comecei a orar mais um ano. Jesus começou a derramar os seus dons. Ao todo foram 3 anos de oração sem parar. Não desisti de querer se aproximar de Deus. Recebi os dons que tanto queria. Enquanto o meu pai viajava, eu ajudava o vice-presidente dele na igreja. Depois da morte do meu pai, fiz o seu enterro, voltei para casa e comecei a orar. Fiquei 3 dias orando sem parar, desde o dia do falecimento do meu pai até o dia 4 de junho de 2016, quando fui arrebatado. Enquanto a minha esposa estava dormindo, uma voz me disse: hoje irei lhe arrebatar. Poucos segundos depois, o meu espírito estava de pé na sala. O chão se abriu e eu comecei a descer para baixo. Ao chegar perto do piso, aquele chão soprava fogo nos meus pés, fazendo ficar em chamas, e saía fumaça dos meus pés. Eu não sentia nada. Me lembrei das palavras de Jesus: as chamas não podem consumir quem está livre do pecado. Eu apenas suava naquele lugar por ser muito quente. Sentia cheiro de carne queimada e barulho de óleo de frigideira borbulhando. Comecei a caminhar ali dentro, a graça de Deus me cobria e os demônios passavam e não me viam. Estranhei aquele movimento de demônios e resolvi segui-los. Eu vi demônios de vários tipos: demônios de asas, sem asas, com 2 cabeças, de 1 metro, de 3 metros, demônios em forma de crocodilo, tigres, cachorros, aves. Outros tinham escamas de peixes, uma variedade deles que corriam em direção a um lugar. Eu segui atrás deles, onde se ajuntaram em uma reunião. Um ser tenebroso estava sentado no meio deles e dizia: vamos comemorar. Eu vi cerveja, vodka, tequila, vinho e todas as bebidas alcoólicas. As carnes que estavam na mesa são das almas. Havia pé, braço, perna, olho e pedaços de pessoas. Eles festejavam com muita alegria e o inferno estava comemorando 3 dias de festa sem parar. Satanás, que comanda a festa, disse: não me alegro quando perco almas para o céu, eu odeio quando alguém morre na justiça, mas hoje é diferente. Estamos comemorando a morte de um justo que morreu e está no reino dos céus. Tentamos ganhar essa alma, fizemos várias reuniões para neutralizar, perdemos essa alma, mas vamos ganhar milhões de almas. Sem esse homem em nosso caminho, tudo vai ficar mais fácil. Hoje estamos comemorando o 3º dia da morte de Kenzo Atsushi, o nosso inimigo que tanto incomodava. Vai ser inaugurado nosso projeto de destruição da sua igreja. Que permaneceram fiéis à verdade, os dias deste ministério estão contados. Escutei tudo o que foi falado naquela reunião infernal. Meu coração entristeceu ao ouvir aquelas palavras. O meu pai ficou anos para construir uma igreja séria. Agora todo o seu projeto está correndo riscos de ser destruído. Um demônio se apresentou a Satã e disse:
Nunca gosto de possuir animais, somente corpos humanos. Adoro fogo estranho dentro das igrejas. Onde não há santidade estou ali. Tenho prazer de fazer parte dos falsos Pentecoste. Estou em todas confusão. Sou atraído onde há contendas, e os grupos formados nas igrejas para falar mal do seu irmão, ali estou. Tenho fabricado muitas cópias nossas dentro das igrejas. Como sou eficiente! Satã disse: ótimo serviço, quem o próximo? Outro demônio se levantou e disse: estou como uma legião que estão habitando em vários crentes. Estamos depositando pequenas chamas dentro deles para enganar. Pensarão ser o Espírito Santo. Muitos já estão doentes espiritualmente, abrindo espaço para a gente trabalhar em suas vidas. Estamos entrando em várias áreas de suas vidas pessoais através da possessão, causando suas mortes espirituais. Nunca mais sentiram a presença do seu Deus, ficaram insensíveis contra o pecado, não sentiram mais arrependimento de suas mal ações, seus corações não se quebrantarão para chorar na presença de Deus, manteremos seus corações duros como pedra, enquanto tivermos morando neles. Através da mentira e a falsa doutrina de demônios estamos possuindo as pessoas. Qualquer que abrem os seus corações para o nosso ensinamento, entramos dentro de seus corações juntos com a palavra que é recebida. Eles recebem a semente contaminada que é plantada em seus corações. Quem recebe a nossa palavra também recebe o dono dela. A cada dia estão ficando doentes. Quanto mais eles se alimentam das nossas heresias, mais perderão a sua verdadeira vida. Estamos fazendo morada dentro deles e sugando o pouco de unções que lhe restam, causando perturbações na alma. Esses não sentem mais prazer de orar e nem de estar na casa do seu Deus adorando o seu nome. Preferem ficar em suas residências. Estamos causando problemas mentais neles. Os demônios polegares estão morando dentro de suas mentes, causando depressão, deixando loucos para cometerem suicídios. Um cristão no meio deles está prevenido, tem lavado as suas vestiduras todos os dias no sangue do Cordeiro. Ele tem renunciado a cada dia, santificando a sua vida espiritual, que resplandece por causa da sua purificação. Ele não está ouvindo nosso ensinamento. Como vamos convencer que acredite em nossa falsa doutrina? Ele tem combatido nossas heresias no seio da igreja, e muitos que estavam doentes espiritualmente por causa da nossa teologia foram curados espiritualmente, se erguendo como discípulos de Jesus. Suas almas foram restauradas através da verdade que gera vida. Esse cristão é um problema para nós. Não fica um dia sem orar, sempre ler a palavra e se santificar. Ele não está bebendo de nossas fontes doutrinárias imundas, que está corrompendo os altares. Os que beberam já foram possuídos e nossos demônios habitam neles. Um pastor estava com 90 demônios morando dentro dele. Em um ano trazemos 200 demônios para habitar nele. Ele está fraco, não consegue conduzir o rebanho, ficou materialista. Esse já estamos controlando toda a sua vida. Ele era santo, mas o seu contato com os falsos profetas fez ele ser influenciados com seus falsos ensinamentos, contaminando sua vida espiritual, abrindo fendas para entrarmos na sua vida. Agora os demônios habitam nele por todas as partes do seu corpo, se alimentando da sua alma e de suas emoções. Nas igrejas onde não há verdade do seu Deus, eles perecem. Muitos já estão infestados de demônios. Seus pastores não têm autoridade para libertarem as suas ovelhas, porque também estão possuídos e precisam ser libertos. Satã disse: parabéns pela vitória. Oferecerei recompensas para quem derrubar os santos que estão de pé. Se falharem, vocês pagarão um alto preço quando chegarem no inferno. Terminei de ouvir aquelas conversas e queria sair do inferno e comecei a caminhar. Por alguns minutos a cobertura que não permitia os demônios me verem desapareceu.
Um demônio me viu, comecei a correr, ele corria atrás de mim, cheguei a um lugar sem saída, o demônio olhou para mim e disse: está preso aqui. Eu apontei o dedo para ele e disse: eu lhe repreendo em nome de Jesus. O demônio deu gargalhada e disse: não tem autoridade aqui em nosso mundo, só quem tem é Satã. Eu continuei a repreender: para trás, demônio. Ele olhou para mim e disse: está em nosso mundo, não pode nos derrotar aqui, o seu Deus não está aqui, lá na terra você consegue nos queimar, me queima agora se tu podes. Aquele demônio me pegou como uma violência e disse: Satã vai adorar ver você, o filho do homem que nos dava prejuízo. Antes de levar você até o chefe, tenho uma surpresa para você. O demônio me levou em um lugar onde está a minha mãe Aquemia. Eu chorei ao ver ela acorrentada e me pedindo socorro. Enquanto aquele demônio dava gargalhadas, um fogo atingiu, a chama ardia em seu corpo, ele corria e gritava. O anjo apareceu para mim e olhou para minha mãe pegando fogo e disse: chega de enganação, aquela mulher que era a minha mãe se transformou em um demônio. O anjo apontou a sua espada e aquele demônio correu. O anjo disse: esse demônio é o da transfiguração, ele pode assumir várias aparências como de pessoas, anjos e animais. Existe uma classe específica desses demônios atuando na terra para enganar. Lembra da feiticeira de Endor, a qual Saul consultou? Essa mulher foi enganada por um desses demônios da transfiguração que assumiu a aparência do profeta Samuel. O anjo me pegou pelas mãos e subimos em alta velocidade, atravessamos o universo e chegamos ao céu. Contemplei o lindo paraíso, a morada dos santos que foi preparada. Multidões de pessoas de várias gerações estão reunidas naquele reino. Eu estava do outro lado do rio que tinha águas que brilhavam como cristais. Enxerguei uma multidão louvando de branco do outro lado. O meu pai Quenzo estava de branco no meio dos salvos. Ao ver ele com vestes celestiais e resplandecente, eu queria atravessar o rio e abraçar ele. O anjo não permitiu e disse: se atravessar o rio, nunca poderá retornar à terra. Essa é a travessia sem volta, somente para os que são salvos. Eu posso levar você por outros lugares do céu sem precisar atravessar o rio. Eu disse para o anjo: existe outra maneira de chegar até o outro lado para ver o meu pai? O anjo disse: existe, mas não foi autorizado esse encontro, apenas é para ver ele daqui. Olhei para o meu pai, estava jovem de novo com a aparência de 20 anos de idade. A minha conexão espiritual reconhecia ele. Eu não sei explicar como isso acontece. É como se eu soubesse que aquele jovem que era mais novo que eu era realmente o meu pai. O anjo disse: está na hora de voltar. Quando eu percebi, estava em casa. A minha esposa estava dormindo. O sangue Atsushi é de salvação. Da árvore genealógica, do meu pai para frente vai ser um povo diferente. Depois do meu arrebatamento, voltei às minhas atividades na casa de Deus. Atendi todas as agendas de convites. Os demônios temiam muito que eu alcançasse o mesmo nível espiritual do meu pai. Os demônios passaram a me perseguir incorporados em cristãos. Isso acontece com todos os que servem a Deus. Os demônios querem que usamos a nossa carne para ofender e discutir com os cristãos que gostam de contendas. Não podemos esquecer que a nossa luta é contra o diabo. Eu não vou dar ouvidos para ofensas e insultos dos irmãos. Não ocupo o meu tempo com debates. Sei usar o meu tempo para orar e ganhar almas. Pessoas que debatem a palavra de Deus abrem fendas para possessões. Eles agem dessa forma por estarem na carne, deixando o demônio entrar em suas fraquezas. Em um debate ninguém aceita perder. Posso afirmar que os dois perdem e o diabo ganha com isso. Eu conheço o mundo espiritual, e sei como Satanás age. Perdemos um membro de nosso ministério por causa de discussões doutrinárias. Ele se envolveu em debate com outro cristão de outra igreja. Esse rapaz passou a perseguir ele, ganhou o inimigo que lhe roubou a paz.
ele teve que ir embora por causa da perseguição. Aconteceu algo bizarro em uma igreja aqui perto. Dois cristãos discutiam e as suas rivalidades chegaram em grau tão alto que um assassinou o outro, sendo preso. O Senhor Jesus me mostra na visão um pastor usando nas mãos de Deus. Não vigiou e deu lugar para o diabo. Um espírito maligno o possuiu, e passou a morar dentro dele e controlar a sua vida. Esse demônio instalou dentro dele sugando amor, paz, gozo, bondade, mansidão, temperança e fé. Todos os frutos do Espírito que tinha em sua vida foram tirados por esse novo habitante do seu corpo. Depois dessa visão, Satanás apareceu a mim pessoalmente e disse: vai querer ser missionário, jovem Atsushi. Satanás fez aparecer uma imagem de crianças africanas e disse: quanto que vale essas almas para você? Está disposto a arriscar a sua vida miserável por eles, ter o sangue derramado e a cabeça decepada do seu corpo? Olha para eles, são pobres sem tetos, sujos, imundos e não vale a sua morte. Eles nunca agradecerão por mais que faça alguma coisa por eles. Vai querer abrir uma nova igreja, o povo rejeitarão a sua doutrina, será perseguido e humilhado por suas ovelhas, não aceitarão as suas palavras. Mesmo que fale a verdade para o bem de cada membro, não vão parabenizar você. Sabe por quê? São ingratos, julgadores, atiram pedras, sem amor e afeto, desunidos e não sabem o dever de um verdadeiro cristão. Até eu que sou um anjo caído entendo mais a palavra do que eles, sei o dever do verdadeiro cristão. Essas igrejas da atualidade não sabem ser cristãos de verdade. Eu disse: Satanás, você menospreza o povo de Deus por não ter amor. O seu coração é pura trevas, sem compaixão nenhuma. Para você esse povo pobre não passam de lixos da sociedade, mas Jesus derramou o seu sangue precioso por eles. Sangue de realeza, puro e divino, mostrando o grande valor de cada vida na terra. Se para Jesus eles são valiosos, para mim também eles valem tudo isso. Quem sou eu para menosprezar esse povo? Se Jesus morreu por eles, por que eu não posso ter o meu sangue derramado também? A igreja que meu pai deixou foi atacada por várias igrejas que dizem que somos extremistas e seita. Esses ministérios para crescerem tinham que destruir os outros. Vivem em concorrência, disputadas pelas almas por causa das ofertas. Isso não leva à vitória. Não há benefício para Deus. Eles tentavam destruir o nosso ministério que o meu pai fundou e não conseguiram. A porta do inferno nunca prevalecerá contra essa obra. Trabalho com libertação. Uma mulher entrou cheia de demônios, estava doente, tomava remédios para várias enfermidades e nada acontecia. Ela foi em várias igrejas, os demônios se manifestaram e não saíram de seu corpo. Ela continuava doente. Quando ela visitou o nosso ministério, os demônios foram obrigados a saírem. Não expulsamos os demônios, apenas ela se converteu e foi curada das enfermidades. O Espírito Santo me trouxe uma revelação dizendo: expulsei os demônios da enfermidade e fiz eles carregarem as suas doenças junto com eles. Aquela mulher estava livre dos demônios, nunca mais teve sintomas e se libertou daqueles remédios. Outra mulher que chegou na igreja com câncer de mama, fiz uma oração e o Espírito Santo me disse que tem um demônio dentro do seio daquela mulher. O demônio tem o tamanho de uma cereja e estava alojado ali dentro. Eu expulsei e aquele câncer desapareceu. Pessoas que congregaram em nosso ministério foram abençoadas. Não estou dizendo que nomes de denominações salvam, é que no nosso ministério as pessoas têm uma cobertura espiritual. Homens vivem de joelhos, intercedendo pelas pessoas dessa igreja. Mulheres jejuam por essa obra. Aqui ensinamos a viverem o verdadeiro evangelho original, não cópias piratas desse evangelho. Um homem de uma igreja morna reclamava de não sentir a presença de Deus. Pediu para fazer a missão com o meu pai quando ainda vivia. Ele foi ensinado e preparado para a missão.
Esse homem aprendeu o que são os valores espirituais, ele retorna para o seu ministério e fez a diferença, e foi como um palito de fósforo que acendeu na seara o fogo do Espírito Santo. Contagiou aos membros a orarem e ganhar almas, pessoas que plantaram as suas ofertas em terras áridas nas igrejas que seguem preceitos humanos e nunca viu mudança em seu ministério. Os irmãos que pregavam contra o pecado nessas igrejas passaram por perseguições e tribulações. Pessoas que foram para esses ministérios humanos e não tiveram oportunidade de crescer e trabalhar na obra. Seu próprio pastor enterrou os seus dons. Essas igrejas que têm a direção do homem, não têm Jesus como o seu mestre, estão iguais a Saul, que saiu da direção de Deus e o Espírito Santo se afastou dele. Tem igrejas que chamam o Espírito Santo e ele não vem por abominar o pecado, e igrejas que dizem Jesus está aqui, mas ele não está onde se prega a mentira. É preciso andar na verdade e conquistar o Espírito Santo. Teve pessoas que disseram: na minha igreja não precisam andar nas leis de Deus, tem curas e sinais. Eu fui naquela igreja visitar, o Espírito Santo me disse: esse povo se admiram porque tem milagres. Isso não é evidência do verdadeiro evangelho. Na casa de feitiçaria também tem curas e profecias. Eu não estou lá. Os mesmos espíritos enganadores que operam sinais e curas na casa de feitiçaria operam nessas igrejas. Assim como eu opero sem fazer diferenças de nomes de igrejas, esses espíritos malignos não faz diferença entre o centro de espiritismo e uma igreja caída, ambas não vivem o evangelho e servem outros deuses não a mim. Aqueles que não servem a Jesus e a sua palavra, não me conhecem, se conhecesse obedeceriam o seu rei. Aqueles que não obedecem o rei, é porque não faz parte do seu palácio e pertencem a outro reino. Eles obedecem esse evangelho sem espinhos, que não é o de Jesus, pertencem a outro Senhor. Cada um anda nas leis criadas pelos os seus mestres. Eu não opero as minhas maravilhas onde não há arrependimento, choro, humilhação e salvação. Não as conheço. O que valeria um paralítico e um cego serem curados e irem para o inferno? É melhor não ser curada do seu câncer, se arrepender dos seus pecados e ir para o céu do que ter saúde, morrer com os seus pecados e ir para o inferno. Lá no céu os paralíticos andam, mudos falam e surdos ouvem. Ali todos são restaurados. Depois dessas revelações de Jesus, fui para minha casa pensando no maior problema das igrejas, pastores que não se preocupam com a salvação de almas e nem da deles. Para esses o seu galardão é na terra. As igrejas de curas e prosperidade estão cheias. As pessoas estão ali pelo bem-estar, não procuram a salvação. As marcas dessas denominações ficaram famosas pelas curas e sinais. Essas denominações ficaram conhecidas pela mídia e se transformaram em uma grande empresa, lucrando muito e fazendo negócios da palavra de Deus. Colocando pessoas no mundo de fantasias da Disney onde Jesus é o gênio da lâmpada. 90% da população escolhe essas igrejas por causa de suas promessas, e isso explica o quanto as suas carnes são cheias de concupiscências. Com esse tipo de evangelho pregado nos Estados Unidos as pessoas não são libertas. O que traz a libertação é a verdade e não a mentira. O que salva é a veracidade da palavra. A falsificação do evangelho leva para o inferno. Esses pregadores que conquistam o povo pela sua oratória e dizem somos vitoriosos, suas vidas espirituais estão fracassadas, não têm munição espiritual dada por Deus. Eles não têm vantagem em uma guerra contra o diabo. Eles dizem: Satanás está derrotado e debaixo de nossos pés. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Suas palavras não têm efeito contra o diabo. Suas orações não têm forças no mundo espiritual. Como podem vencer o diabo se já estão derrotados?
Os mortos não lutam mais, mesmo que repreendam os demônios no nome de Jesus, ele não ouve, não reconhece como sua ovelha. Jesus não tem aliança com os tais amantes da iniquidade. As ovelhas se perdem seguindo esses pastores, estão enganados nesse caminho que pensam ser verdadeiro. Esses homens não têm autoridade. Contra esses os demônios não recuam e não temem. Para se conquistar autoridade no mundo espiritual não é de qualquer jeito. Antes dos meus 3 anos de preparação ministerial, eu congregava na igreja do meu pai, enquanto ele fazia missão, não era liberto e assistia a jornais na televisão. Os demônios tiveram acesso à minha mente e fizeram uma fábrica satânica dentro da minha cabeça, produzindo dentro da minha cabeça pensamentos negativos, imoralidade, cobiça. Sentia medo do mundo espiritual e a fraqueza da minha carne queria me dominar. Passei a temer os demônios, minha fé era contrária, não conseguia controlar a minha vida. E a minha mente controlada pelos demônios fazia eu agir dessa maneira. Foi a minha revolta que me fez tomar atitude em relação à minha vida. Eu queria libertação e tive que parar de assistir televisão para fechar a porta da minha mente. O meu pai falava muito da experiência de arrebatamento, ouvir já é edificante e ter experiência é mais edificante ainda. Tive o prazer de experimentar isso. Não moro nos Estados Unidos, tive que sair de lá pela direção de Deus. O ministério que Deus entregou nas mãos do meu pai estava crescendo e tiveram que construir uma igreja maior. O vice-presidente fez um conselho de decisão para ajudar ele na administração. Com a morte do meu pai, o vice-presidente Abraão assumiu a presidência. Com a construção da igreja, que tem capacidade de acomodar o triplo de pessoas em comparação da antiga igreja. A nova construção aumentou a sua capacidade de acomodar as pessoas. O conselho aprovou uma reforma para ganhar mais almas e tudo aquilo que o meu pai construiu foi destruído. Até o nome da igreja foi mudado. O vice-presidente Oliver, homem que apoiou a sã doutrina do meu pai, não pôde fazer nada para preservar por aquilo que ele lutou. Oliver disse que na votação do conselho a maioria dos obreiros aprovaram a reforma, ele foi o único que votou contra a reforma. O presidente Abraão disse: se a gente votar contra a reforma, o nosso ministério irá ser desaprovado e vamos perder muitos membros. Aquela reunião que Satanás fez no inferno sobre o novo projeto que iria instaurar na igreja que meu pai fundou, estava sendo realizado naquele momento. Tudo que foi planejado no inferno é concretizado na terra. O conselho para atrair jovens tirou os cultos de oração, substituindo pelo louvor, os ensinamentos que falava da santidade e pregava contra o pecado. Foram tirados para o ensinamento da teologia da prosperidade. Eles introduziram ensinos que falam de família, namoro e casamento. Eu senti a queda espiritual do ministério. Estava muito triste vendo a igreja que o meu pai deixou indo à ruína espiritual. A frieza espiritual estava entrando bem devagar e matando lentamente. Satanás estava rindo pela sua vitória. O meu pai não deixou eu ser o presidente por estar fraco espiritualmente. Ainda estava começando, não estava preparado. O seu ministério caiu espiritualmente. O pecado começou a entrar na igreja. Já não havia mais correção, disciplina e nem exortação. A minha filha nasceu, Naomi Atsushi, a neta que o meu pai sonhava de querer ver, não deu tempo. Ela vai ser uma grande profeta na terra. Hoje estou em outro país, moro na Hungria, sou um evangelista de uma pequena igreja, à espera de Jesus me levantar para o pastorado. Entregue a sua vida a Jesus. Você que ainda não se converteu, não sabe o que é servir a esse Deus de maravilhas. Você que se desviou por algum motivo, assim como eu fiz no passado, volte, Jesus é maravilhoso. Faço uma oração por você que deseja se reconciliar nesse momento.
Senhor Jesus Cristo, apresento a Ti essas pessoas que estão vazias, eles estão sem azeites e desprovidos da Sua presença. Restaura esses vasos e faça um vaso santificado, útil e preparado para a boa obra. Faça que sejam vasos de ouro para que fiquem na Sua presença, deixando valiosos. O Senhor tira a pedra e sujeira que estão dentro dos corações, limpando eles para derramar o seu azeite espiritual. Esses vasos serão cheios da sua unção, não serão mais secos e vazios da sua presença. Eles se encherão e transbordarão de azeite. Faça eles um vaso de honra para ti, não um vaso de desonra da sua casa. Assim seja. Amém.